Pessoal, vou começar então. Já comecei a gravação para a gente poder assistir depois a aula, né? Quem quiser. Quero então hoje começar com vocês a correção da prova, tá? Vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Ótimo. Então essa daqui é para a nossa prova. As questões de vocês, pessoal, elas não seguiam essa ordem, né, que eu vou mostrar aqui. A ordem das questões estava aleatória. Então, por isso que, né, essa ordem que eu vou seguir nem sempre vai ser a ordem que vocês viram em prova, tá? Mas são as mesmas questões. Essa primeira, né, questão, ela falava, então, sobre o direito tributário ser um conjunto de normas. O objeto de estudo do direito tributário são os tributos. Eu que fiz, amor. Então, aí, pedia, então, para a gente completar essa frase, né? Que falava, então, do tributo. Era uma frase que conceituava, né? A questão do que é um tributo. E aí, quando as alternativas completavam a frase acima, né? Então, tributo é toda prestação, então seria essa alternativa, né? Ó. Toda prestação pecuniária, compulsória em moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, né? Instituída em lei, cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, essa questão aí, a alternativa qual, né, seria correta é essa daqui. Não. A segunda, então, falava sobre espécies tributárias, né? A espécie tributária que tem como fato gerador a valorização dos imóveis decorrente de obra pública. Oi? Você não lembra. Tá bom, filho. Agora deixa eu falar. Lembram, pessoal, que a gente falava que existem, então, 5 espécies tributárias, né? Taxa, imposto, empréstimo compulsório, contribuições especiais e contribuições de melhoria, né? Então, assim, aqui essa questão ela falava especificamente de uma espécie tributária que é a que tem o fato gerador que valoriza os imóveis, né? Essa daqui é a contribuição de melhoria. Essa questão bastante gente acertou, ela estava bem simples, né? Contribuições de melhoria é o fato, né, onde há alguma obra pública, algo que valorize o seu imóvel, e aí você tem, né, que pagar este tributo referente a uma melhoria do seu imóvel. Né? Então, essa aqui falava da contribuição de melhoria. Essa daqui também eu falo sobre tipos, né, em especial as contribuições especiais. E aí eu falava para vocês identificarem, né, qual é o tipo da contribuição social que está relacionada aqui no texto. A categoria que é estabelecida pela Constituição Federal por meio de lei complementar pode ser instituída exclusivamente pela União, outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Né? Então, qual dessas categorias dentro do tributo, né, do tipo tributário contribuições especiais, fala, então, né, da Seguridade Social, da expansão e da manutenção da Seguridade Social. Essa daqui, pessoal, era outras contribuições sociais, né, que é uma categoria, então, dentro desse tipo de tributo. Essa daqui, gente, eu falava aqui, né, no início, eu dava um texto falando sobre maneira, né, a estrutura das normas jurídicas no Brasil, que é uma estrutura piramidal. E daí, o que eu falava? Né? Eu colocava aqui a pirâmide, igualzinho a gente teve lá nas nossas aulas, né? E perguntava qual que era o nome dado para essa estrutura. Então, era só vocês encontrarem lá qual era o nome dessa estrutura piramidal.
né, ela é a pirâmide normativa. Essa daqui, essa sétima, fala então das competências, né? Então estava lá na aula das competências tributárias e eu perguntava, né, sobre algumas características. Das 5 características, qual diz respeito a que os entes federais, todos os tributos, cuja competência foi a Constituição Federal. Né? Qual dessas características diz respeito, né, aos entes federativos não serem obrigados a instituir os tributos? Né? Então, aqui diz respeito à facultatividade. Né? Então, Professora. fizeram notificação, né? E aí é correto afirmar. A taxa é inconstitucional por não ser específica e divisível. Essa daqui, gente, ela é incorreta, porque taxa, ela é constitucional. Esse tipo tributário, né? Esse tipo de tributo, taxa, está na Constituição. Né? Então, ela é constitucional e ela tem por característica ser específica e divisível. Né? Porque eu consigo dividir essa por metragem do imóvel, enfim, eu consigo fazer a especificação do serviço que está sendo prestado e fazer a divisão, né? Quanto cada um irá pagar por aquele determinado serviço. Então, essa primeira alternativa aqui, ela é correta. Não, peraí. Ela é incorreta, né? Porque ela está como inconstitucional. O certo seria a taxa é constitucional, né? E ela é específica e divisível, tá? A cobrança é inconstitucional, pois as igrejas possuem imunidade tributária. Essa está errada, né? Ela não é inconstitucional porque as igrejas não possuem imunidade para taxa. Né? Lembram que a imunidade é para imposto, só imposto. Quando é taxa, contribuição de melhoria, qualquer outro tipo de tributo, ele não tem imunidade, os templos religiosos. A taxa é inconstitucional, pois municípios não possuem competência para instituir esse tipo de tributo. É errado, porque ela é constitucional e os municípios têm, sim, competência para instituir tributo, esse tipo de tributo, taxa. A taxa é constitucional e as igrejas são imunes. E as igrejas não são imunes, tá? Então, esta seria a correta. Essa daqui teve algumas pessoas que erraram, né? Então, acredito que por confundir essa questão de imunidade, né, do templo religioso ser imune a tudo que é tipo de tributo, né? Mas não. E se é taxa, o templo religioso não deve pagar. Aqui também, quanto às competências, também são 5. A categoria que está prevista lá no artigo 154 da Constituição, onde a União pode instituir impostos que não aqueles expressamente previstos, né, são, então, a competência cumulativa. Tudo bem até aqui, gente? Vocês estão tão quietinhos? Sim. Aqui eu falo da imunidade, né? Então, foi daquela nossa última aula que a gente falava da imunidade. Aí, dentre, né, as imunidades, tem uma que estabelece, então, né, ó, que sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado, então, né, aos entes federados, instituir impostos sobre o patrimônio, renda, serviços um dos outros, né? Então, qual imunidade diz respeito aos entes federados não poderem tributar, né? Eles estão proibidos de tributar impostos com outros entes, né? Então, Estado não vai cobrar impostos do município,
ou da União, né? Então, qual desta imunidade diz respeito a essa vedação, né? É a imunidade tributária recíproca, né? Que ambos entes não podem cobrar reciprocamente. A 11ª e 12ª eram as questões de dissertativas, né? E aí é onde eu caio na questão que a Catarina me perguntou. Todas as questões valem 100 pontos. Algumas dissertativas eu acabei considerando parte, tá? E aí o que acontece? Essa daqui eu falava de taxa, né? Ela é uma espécie tributária. E eu falava também que existem dois tipos de taxa, taxa de polícia e taxa de serviço. Conceitue essas duas taxas, cite exemplos. Então, aqui nessa questão, eu queria que vocês colocassem o que é taxa de polícia, o que é taxa de serviço, e dar pelo menos um exemplo de cada. Né? A grande maioria de vocês conseguiu responder. Alguns alunos deixaram de citar exemplo, por exemplo, né? Falaram o que é taxa de polícia, o que é taxa de serviço, mas não deram exemplos. Então, eu considerei parte. Enfim, teve outros casos, né? Mas eu fui considerando partes. E aí, o que acontece? Taxa, então, nós temos dois tipos. Taxa de polícia, que tem a ver com policiamento, com fiscalização, né? Então, alvarás de funcionamento, fiscalização dos bombeiros, vigilância sanitária, né? Então, eu tive aí vários exemplos que falavam, sim, da taxa de polícia. A taxa de serviço, então, ela é a prestação de algum serviço, como a taxa de lixo, né? Entre outras taxas aí de emissão de documentos, passaportes, né? Que elas têm a contraprestação de um serviço, né? Assim como a taxa de polícia também. Então, essa questão teve pessoas que colocaram respostas longas, considerei, teve pessoas que colocaram bem sintetizado, bem curtinho, considerei também, porque o que eu queria saber é se vocês tinham entendido o que é taxa, né? Mesmo porque eu coloquei até, né, conceitue com suas palavras, né? Eu nem escrevi aqui, mas é isso que eu queria, que vocês colocassem com as palavras de vocês mesmos, tá? A 12ª, eu falava também para colocar a diferença entre competência e capacidade tributária. Ambas são indelegáveis? Essa questão também teve bastante gente que eu considerei meio certo, porque vocês conseguiram falar sobre o que é competência, o que é capacidade, algumas pessoas não colocaram essa questão da indelegabilidade. Né? Então, competência tributária é algo que é instituído para cada ente federado, é obrigatório, é facultativo, é indelegável, né? O quanto ele pode instituir, né, cobrar esses impostos. Então, a competência, né, o caso da instituição, instituir os impostos, ele é indelegável. A capacidade tributária, o ente federado, ele pode sim delegar a alguém. A capacidade tributária, então, é a questão de cobrança, né, e recebimento desses valores dos impostos. Né? Então, a diferença seria que ambos não são delegáveis, né? Competência é indelegável, capacidade é delegável. Né? Então, também considerei bastante respostas curtinhas que me traziam o que eu estava procurando. Esse aqui, gente, vocês queriam falar alguma coisa sobre a prova, sobre alguma questão, algo que vocês não entenderam? Pro, eu tô com dúvida na questão que fala das competências tributárias, né? Porque... não, a de alternativa mesmo. Que a senhora colocou que a resposta é a competência cumulativa, né? Sim. Mas aí eu tinha achado aqui na apostila mesmo que a senhora passou. E tá igualzinho no texto, tá falando que é a residual. Categoria, padrão, de união pode ter impostos que não acreditação de prejuízo. Tá na aula 5, dos slides da aula 5 que você passou. Peraí que eu já abro para você.
não cumulativos. Tá. Então faz assim. Eu preciso corrigir a nona. E aí eu vou rever as notas. Porque aí pode ser que a maioria respondeu correto e acabou levando incorreto, né? Tá, mas então é residual mesmo, né? É residual mesmo. É até bom você falar, porque eu acabei passando em branco. Beleza. Deixa eu ver aqui. Ele até já mudou a pontuação média, tá vendo? Beleza. Eu vou consertar aqui. Aí provavelmente vai mudar aí a nota de vocês. Tá. Obrigada, Pro. Imagina, obrigada a você. Porque ia passar em branco isso aqui. Mas eu até anotei aqui para mim verificar. Para mim já verificar as notas, então. Provavelmente eu vou fazer alguma alteração. Aí eu aviso vocês, tá bom, gente? Mais alguma pergunta, gente? Tem alguma questão? Não, né? Então tá bom. Volto a falar, gente. Se vocês quiserem, né, ver a prova, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, porque aí eu mostro para vocês. Porque eu não acho legal ficar gravando a aula e mostrando a prova da pessoa, né? É uma forma de expor a pessoa, eu não gosto. Então, se você quer ver sua prova, eu não vou negar de mostrar para você, né? Só que aí você fala comigo, no particular que eu mando. Ok, gente? Vocês foram bem, né, na prova? Eu não achei que foram mal, não. E aí pode ser que a nota ainda melhore. Deu uma melhoradinha. Peraí, pô. Eu preciso... Peraí. Eu preciso pegar um print da tela. Pronto, peguei. Então, vamos começar a aula de hoje, gente? Eu vou começar a entrar em outro assunto, que diz respeito, então, à administração tributária. A gente já falou em aulas passadas, então, né? Até revimos agora na prova a questão da competência tributária, né? De que cada ente federado tem a sua devida competência, tem toda a distribuição de quais são os impostos, por exemplo, são, né, de responsabilidade de competência de cada ente. A gente viu das suas responsabilidades, o que cada um pode ou não pode fazer, referente aos tributos, né? Agora a gente vai começar a falar sobre como se faz a administração, né? Como se faz a cobrança, a regularização, a fiscalização, ou em muitos dos casos, quando não há pagamento, né? Como é feita essa questão de colocar a pessoa, o contribuinte ou a empresa, né, contribuinte em dívida ativa. Então, é o conteúdo aí da aula de hoje, né? Então, a gente vai falar bastante sobre fiscalização, né? Fiscalização e as ações que são tomadas aí. Então, diz muito a respeito sobre os direitos e os deveres, né, da legislação tributária dos entes federados. Então, assim, o poder de tributar, ele não é ilimitado e restrito. Tá? Então, a gente vai falando sobre os tributos, e aí cada um tem as suas responsabilidades, as suas competências, cada ente, né? Só que aí a administração tributária entra, né, para falar justamente isso. O poder, né, que os entes federados possuem
de tributar, ele não é ilimitado e também não é restrito, né? Eles têm que seguir também algumas regras, né? Justamente para preservar também os nossos direitos. Não só os entes federados têm direito de tributar e nós só temos o dever de pagar, né? Então, há toda uma restrição, um controle que vem, né, para justamente falar isso, que o poder existe, sim, os entes têm poder de tributar, mas é um poder, né, ilimitado, não ilimitado e não é irrestrito, né? Ele é sim limitado e ele é restrito. E aí é o que a gente vai ver aqui hoje. Ela tem o dever de arrecadar os tributos e fiscalizar, né? Então, a administração tributária, ela vai cuidar da arrecadação e da fiscalização, né? Ela vai entrar, então, ali dentro da capacidade tributária, né? Que é a questão de arrecadamento e fiscalização destes impostos, destes tributos. É isso que você passa agora a aprender, então, né? Como se dá o exercício das atividades da administração tributária, como, por exemplo, que a gente vai falar bastante aí, a fiscalização. O Código Tributário Nacional, então, lá a partir do artigo 194, então lá no CTN, no Código Tributário Nacional, a partir do 194, vai estabelecer algumas regras que devem ser observadas, né, verificadas, para que não haja, né, nenhum desvio quanto a seguir ali as regras estabelecidas pelo CTN. Tá? São regras que a gente, fazendo uma leitura, pessoal, elas são de fácil interpretação, tá? Lá no artigo, então, 194 do CTN diz: a legislação tributária, observado o disposto nessa lei, regulará em caráter geral, especificamente em função da natureza do tributo, de que se tratar. Né? Então, referente à função da natureza do tributo, de que se tratar, a competência e os poderes das autoridades administrativas em matérias de fiscalização, né, da sua aplicação. Então, gente, o que diz lá no 194 da CTN, que cabe, então, a legislação tributária verificar, né, o caráter, em função da natureza do tributo, porque existem diversos tipos de tributos, né, cada um com sua natureza específica. Então, por exemplo, eu estou falando de imposto de renda. Imposto de renda é um imposto que incide sobre a renda do cidadão, ou da organização, né? Eu tenho imposto sobre importação. Imposto sobre importação vai verificar, né, questões aduaneiras, outras questões, né? São outras naturezas. Então, cabe, né, à legislação tributária, aos entes federados, fazer toda essa especificação, esse controle específico de cada natureza de tributo, tá? E aí, o que ele regulamenta aqui, o CTN, é a competência de poder, né, de fiscalizar essa aplicação desses tributos. Esse poder, então, que é dado à administração tributária, não é um poder irrestrito e ilimitado, que é o que eu já falei ali no início, né? Ainda que a arrecadação seja de tamanha importância para cada consecução das finalidades do Estado, né? O que diz aqui, gente? Por mais que o Estado, para ele funcionar, né, ele precisa de arrecadação de impostos, precisa de verbas. Então, ele tem uma finalidade muito importante, que é para o seu funcionamento das atividades básicas, né, dos seus cidadãos. E por mais que seja uma finalidade assim tão importante, mesmo assim, esse poder ele é irrestrito, né? Ele é restrito e ele é limitado, né? Então, o que diz aqui que ele não é irrestrito, não é limitado. Né? Então, há restrições, há sim limitações, ok? Ele encontra, então, limitações legais, deve ser exercido na medida necessária, de acordo com as peculiaridades de cada tributo a ser arrecadado e fiscalizada a sua arrecadação. É o que eu já vinha falando, gente. Cada tributo tem suas peculiaridades, tem a sua natureza, tem o seu fato gerador, né? E referente a isto, cabe à administração tributária, né, fiscalizar, né? Fiscalizar, tributar em cima disso. Cabe a uma equipe ali da administração tributária que conheça, né, as especificidades de cada tributo, né? Porque cada um é trabalhado de uma forma diferente.
Em razão das peculiaridades, né, que se faz tão importante estabelecer regras para a atuação dos agentes públicos, tá? Então, esses agentes públicos que trabalham dentro da administração tributária, eles seguem regras, né? Justamente por causa das peculiaridades de cada tributo. Até para que evitem condutas abusivas praticadas por esses agentes no exercício da fiscalização, tá? Então, assim, quando há a necessidade de uma fiscalização, né? Então, os agentes, eles têm os seus poderes, os agentes públicos, porém, esse poder não é ilimitado, não é, né, irrestrito. Ele pode chegar, ele pode entrar, ele pode fazer o que ele quiser, né, de maneira qualquer. Não há toda uma regra, uma metodologia, algo para ser seguido, né? Toda uma especificação própria. Que é o que a gente vai conversar aqui nessa aula, né? Todas as pessoas naturais ou jurídicas, então, né, todos os contribuintes, sejam, né, físicos ou jurídicos, submete-se à fiscalização. É o que a gente já falou também em outras aulas, né, gente? É simplesmente o fato de ter um automóvel em seu nome, você já está ali, né, se submetendo ao pagamento de algum tributo e algum tipo de fiscalização, se necessário. E o código ainda destaca que tais regras se aplicam também àqueles que gozam de imunidade tributária. Isso aqui é interessante. Ou de isenção de caráter pessoal. O que acontece, gente? Existem instituições, né, existem áreas, então, que possuem, que gozam aí da imunidade tributária, que é assunto que a gente já viu na aula passada, né? A gente especificou lá quais são as entidades que possuem imunidade. Os tipos, né, aí de entidades que possuem imunidade. Eles possuem imunidade para o pagamento de impostos, tá? Mas eles precisam prestar contas, né? Então, vamos supor lá a questão do imposto de renda, né? É preciso verificar os lançamentos fiscais, né? A contabilidade. Não quer dizer que aquele setor, aquela empresa que é imune, ele não precisa prestar contas alguma ao fisco, né? Ele precisa, sim. Ele não vai pagar ao fisco, ele tem imunidade, mas ele vai prestar contas. E ele não prestando contas, ele será fiscalizado. Né? Então, esse é um ponto interessante e importante aí para vocês lembrarem, né? Não é porque ele tem imunidade que ele pode fazer o que quer. Ele segue as regras da mesma maneira que qualquer um, né? Qualquer outra pessoa jurídica. Porém, ele não vai fazer o pagamento do tributo. Não, filho, fica aí quietinho. A mesma coisa quem recebe isenção. Né? A gente já deu exemplo em sala de aula, por exemplo, que a GM, lá em São Caetano, possui isenção de impostos. Por exemplo, o IPTU. Né? Então, ele possui isenção de alguns impostos que foi lhe concedido aí tanto pelo Estado como pelo município de São Caetano, e que ele não vai fazer o pagamento, mas ele vai prestar contas. Né? Então, ele tem que emitir notas fiscais, ele tem que registrar os fatos contábeis e prestar contas de tudo isso, tá? Aqui eu tenho um exemplo que é de uma igreja, né? Não, Henrique, não mexe aqui não. A igreja, ela é imune ao imposto de renda. Não é obrigada a fazer o pagamento. Para, Henrique. Tá, não. Ele não pode fazer, não é obrigado. Até que ele ia fazer um desenho, não posso. Não dá para fazer desenho agora. No final você faz um desenho bonito. Ele não vai fazer o pagamento, mas deve cumprir com as obrigações acessórias, né, pertinentes ao imposto de renda. Quer dizer, ele tem que prestar contas. Não é porque é imune que ele não vai prestar contas, que ele não vai seguir o que é, né, imposto aí pela legislação. Ele tem que também auxiliar e facilitar a atividade de fiscalização tributária. Né? Não é porque, por exemplo, um templo religioso possui imunidade, ele não vai fazer declaração de imposto de renda, ele não vai ter os livros fiscais, né, contábeis aí que são obrigatórios guardarem, serem arquivados para possíveis fiscalizações, e aí vai chegar a fiscalização, porque ele não fez a declaração, e ele vai se negar de auxiliar aí na fiscalização. Ele está errado. Né, porque não é a imunidade que lhe dá, então, né, todos esses privilégios. Né? Então, a imunidade é interessante, nesse ponto de vista de fiscalização, tá?
No exercício, então, da fiscalização, gente, é possível, mediante autorização constitucional, que a administração tributária adentre a realidade econômica do contribuinte, tomando conhecimento do patrimônio, rendimentos e atividades que ele desempenha. O que acontece, gente? Não é inconstitucional que a administração tributária tenha acesso, né, às informações pertinentes ao patrimônio, aos rendimentos e às atividades que ou aquela pessoa física ou jurídica exerce, tá? Tá dentro da Constituição, né? E havendo necessidade da administração tributária, ele pode muito bem fazer esse tipo de fiscalização, tá bom? Então, os contribuintes são obrigados a demonstrar, então, aí, os comprovantes. Né? Vamos supor que seja um simples imposto de renda de uma pessoa física, né? O nosso imposto de renda. Se eu coloco lá no meu imposto de renda uma nota fiscal de um dentista, por exemplo, aí eu vou colocar lá o CNPJ dele e tal, vou colocar um valor lá, porque vai abater no meu imposto. Vai passar na malha fina, por exemplo, e vai vir uma notificação a você pedindo para que comprove isso. E aí você é obrigado a comprovar. Não havendo comprovação, você vai pagar aí, né, uma multa, um valor aí referente à não comprovação disso, tá? Claro que eu estou falando aí de um exemplo muito simples, é uma pessoa física, rendimentos, né, valores poucos, né, pequenos, mas isso acontece em grandes empresas, e aí a gente pode ver grandes valores, grandes fortunas, né, então há fiscalização tributária, sim, né, referente à administração tributária, e eles têm, sim, todo o direito dado pela Constituição para fazer essas fiscalizações, tá? É lá no artigo 195 do CTN, então, né, que coloca, ó, quaisquer disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los. Né? Então, é obrigatório os contribuintes fazerem auxiliar, né, nas fiscalizações. Ao mesmo tempo, né, é constitucional que haja esse tipo de fiscalização, tá? O contribuinte, então, né, quanto à prestação da informação, o contribuinte não pode alegar que algo que ele, né, que é referente às suas movimentações financeiras, aos seus tributos, algo que gere, então, uma tributação, que aqueles comprovantes são de caráter sigiloso, né? Então, isso não pode acontecer, não pode alegar isso, não pode deixar de demonstrar esses documentos e eximir, né, e atrapalhar aí a fiscalização e para garantir o exercício dessa atividade. O prazo prescricional dos créditos tributários é de 5 anos. O que diz aqui, pessoal? As empresas, por exemplo, elas têm que arquivar os seus livros, os seus documentos fiscais durante 5 anos, que é o período prescricional. Né? No período de 5 anos, a administração tributária pode vir a solicitar aí essa documentação. E você tem que ter isso arquivado na empresa. Para garantir a efetiva fiscalização, muitas vezes é necessário requisitar informações sobre o contribuinte a terceiros, que de alguma forma, em razão das atividades que desempenham, tenham conhecimento, tá? Então, existem informações que a administração tributária, então, vai diretamente ao contribuinte, outras ele solicita a terceiros, né? Como, por exemplo, solicitar ao banco ali, né, o seu informe de rendimentos, por exemplo, no caso do imposto de renda. Os terceiros, né, então, estão elencados lá no seu artigo 197 do CTN. Mediante intimação escrita. Então, assim, gente, é o que eu falava, que existem regras, existem, né, normas a serem seguidas. Cabe à administração tributária fazer essa fiscalização, mas não é de qualquer maneira. Para se fazer uma prestação de informações a terceiros, é preciso de uma intimação, né? Uma intimação escrita, e aí esses terceiros são obrigados a fornecer as informações, tá?
todas as informações que eles solicitarem, né, que disponham com relação aos bens, negócios ou atividades desses terceiros, ok? Pode ser, então, esses terceiros consultados aí pela administração tributária, tabeliões de notas, escrivães, né, ofício aí de notas, banco, casa bancária, caixa econômica, né, instituições financeiras. Oi, filho. Pra quê? Só um pouquinho. As empresas de administração de bens, né, podem ser consultadas, corretores, leiloeiros, despachantes, inventariantes, síndicos, tá, comissários, liquidatários, quaisquer outras entidades ou pessoas que a lei designe em razão do seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, assim, pessoal, qualquer ente, qualquer outra pessoa ou entidade a qual a administração tributária achar que seja necessário fazer verificação, né, de informações, ele vai solicitar, e aí, havendo essa intimação, há toda a obrigação, né, e auxílio aí a prestação, auxílio prestando informações para a administração tributária. Existem também algumas exceções, né? A gente tem que estar atento ao parágrafo lá do artigo 197 também, que libera da obrigação de prestar tais informações àquele que esteja legalmente obrigado a observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Eu tenho um exemplo disso, o advogado. Né? Então, vamos supor que é alguma pessoa que esteja sendo investigada aí pela administração tributária e que tem aí os seus advogados, que possuem informações, mas que é de caráter sigiloso. Então, não dá para a administração tributária, né, mediante uma solicitação aí para o advogado para que ele fale, para que ele apresente documentos, enfim, a atividade dele, né, mesmo que ele tenha conhecimento do que esteja acontecendo, ele pode, né, então ele não é obrigado, ele não pode ser obrigado a passar essas informações, tá? Porque é o cargo dele, né, essa função que ele exerce, que lhe dá, né, essa não obrigatoriedade de prestar informações do seu cliente. Da mesma forma que a administração tributária tem o poder para requisitar informações sobre o sujeito, seja o sujeito ou seja terceiros, né? Ele tem esse poder. Ela também tem, havendo necessidade, pode requisitar a força policial. Então, veja o poder que é dado aí à administração tributária. Quando há necessidade de fiscalização, onde não há contribuição, né, onde não há ajuda aí do sujeito, do contribuinte, do sujeito passivo, ele pode solicitar a terceiros, né? Ou até mesmo havendo auxílio do sujeito passivo, ele vai solicitar também a terceiros para comprovar, né, essa documentação. Mas também, se a administração tributária verificar que ainda assim há necessidade, ele pode requisitar a força policial, tá? Mas não é também de qualquer maneira, tem que ser feito um mandado, né? E aí ele vai entrar aí com força policial, pois é dado a ele este poder, tá? Lá no CTN, artigo 200, permite, inclusive, que seja requisitado pelas autoridades federais o auxílio da força pública, tanto federal quanto estadual, né? Tanto da Polícia Federal como estadual ou até municipal. Não se limita, então, à força pública da própria esfera administrativa que realiza a fiscalização, sendo plenamente possível a requisição da força policial entre esferas administrativas distintas, né? Então, existe a administração tributária com seus agentes fiscalizadores, eles não têm o poder de polícia, né? Mas eles podem solicitar, né, auxílio tanto da esfera federal, estadual e municipal, da polícia, para auxiliar aí na fiscalização. Né, quando não há, principalmente quando não há o auxílio, quando não há a abertura aí tanto do sujeito passivo, né, então ele pode solicitar ajuda policial. Eu estou falando até agora, gente, dos direitos, né, dos direitos da administração tributária.
vejam que ela, a partir do momento que a administração tributária verifica alguma inconsistência ali em suas declarações, em seus documentos fiscais, né, em algo que ela veja que é pertinente verificar, fiscalizar, ela tem todo um poder aí e uma obrigatoriedade a qual o contribuinte sujeito passivo tem que cumprir, né? Não cumprido, lhe surgirá aí sanções, né, pois ele deve cumprir. Então, tem todo um poder, todo um direito da administração tributária. Então, aqui eu vou citar alguns deveres da administração tributária. Então, lá na Constituição, a tributação é isonômica, sempre respeitando os direitos individuais do sujeito passivo, né? Quando eu falo em isonomia, é que eu vou fazer um tratamento igualitário, né? Porém, na medida de cada contribuinte, né? Vamos voltar ao exemplo do imposto de renda. Eu tenho uma renda de determinado valor, então vai ser cobrado a mim ou restituído uma devida taxa referente àquele valor que eu tive de rendimento. Quem teve mais rendimentos terá uma taxa cobrada em cima daquele valor de rendimento. Então, isso é isonomia, né? É fazer uma cobrança, uma tributação igualitária, mas sobre, né, o seu rendimento. Se você teve maiores rendimentos, consequentemente, você vai ter, né, maiores tributações, né? Diferente de quem teve menos rendimentos, vai ter menos tributações. Ou até aquelas pessoas que tiveram rendimentos inferiores, né, ao estipulado para o imposto de renda, que não vai precisar prestar conta do imposto de renda. Por quê? Porque ele houve ali um rendimento inferior, né? Então, a tributação, ela é isonômica, ela diz respeito a cada indivíduo, ela é individual. O CTN também estabelece em seu artigo 196 que a autoridade administrativa que proceder ou presidir quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento. Ó, que interessante. Então, tem que ter um documento que vai, né, iniciar o procedimento na forma da legislação aplicável que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas. Tá? Então, é assim, a gente estava falando dos direitos, né, a qual ele tem o poder de fiscalizar. Ok, ele tem o poder de fiscalizar, mas para que haja fiscalização, o primeiro passo é necessário ele documentar. Documentar quando vai começar esse procedimento, informar contribuinte, né, e fazer a fiscalização, tá? Dessa forma, é necessária no início do procedimento fiscalizatório a lavratura do denominado termo de início da fiscalização, né, o TIF. Este é o documento obrigatório que é de dever da administração tributária, né, lavrar este documento, colocando data de início, término das fiscalizações, informando, né, os motivos que levaram aí a essa fiscalização. Então, isso é um dever da administração tributária. Esse termo de fiscalização, ele tem dois efeitos aí principais. O primeiro é antecipar o lapso temporal do prazo de decadência para o lançamento do tributo, né, de acordo com o artigo 173, parágrafo único. Então, ele antecipa, né, esse tempo, esse prazo de decadência do lançamento do tributo. Afasta a espontaneidade da conduta do sujeito passivo para fins de denúncia espontânea do débito tributário. Esse segundo efeito é o seguinte: a pessoa estando ciente de que haverá fiscalização, ela pode, de maneira espontânea, né, esse sujeito passivo, denunciar, né, dizer que de fato existe aquele débito e fazer as devidas, né, alterações e regularizações. Tá? Então, ele tem esses dois efeitos, conforme tem lá no artigo 138. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração. Outro dever, então, da administração tributária no exercício das suas atividades é de manter sigilo, tá? Conforme estabelece lá no CTN, artigo 198, né? Então, a administração tributária, ela vai obter todas as informações, né, do contribuinte, ele vai utilizar aí dessas informações para fiscalizar, a fim de fiscalizar, né? Mas ela tem que manter o sigilo dessas informações.
Ela não vai pegar essas informações e repassar a terceiros, informar aos demais, né, deixar isso tudo público. Não, isso é de sigilo. É somente o contribuinte ou os terceiros, né, e a administração tributária que vai ter acesso. É importante que você saiba que esse dever admite exceções, né, que estão nestes parágrafos 1º e 3º lá do CTN, artigo 198. As exceções são requisições de autoridade judiciária no interesse da justiça, né? Então, neste caso, vamos supor que seja algum processo penal a qual a pessoa esteja ali passando, né? Então, a justiça pode solicitar esses documentos, ele vai fazer, né, essa documentação, essas informações vão fazer parte de um processo, né? Um processo, então, a qual deixa aí de ser informação somente entre fisco e contribuinte, passa a ser, né, informação também para o judiciário. Solicitações de autoridade administrativa, de interesse da administração pública, desde que seja comprovada a instauração regular do processo administrativo, né? Então, dentro da administração pública, né, ser tanto Estado, município ou União, pode solicitar essas informações, desde que seja, né, feito um processo administrativo. E aí, onde há objetividade aí de investigar o sujeito passivo, onde cometeu uma infração administrativa. Né? Então, se há algum tipo de infração, algo a qual leve alguma, né, tanto o judiciário como autoridades administrativas a solicitarem aí essas informações, isso pode ser informado, sim, né, por conta de ser em função de algum ato, né, que a pessoa tenha feito e seja passado por um processo de investigação. Não é vedada a divulgação de informações relativas a representações fiscais para fins penais, né, inscrição de dívida ativa, né, então se não foi feito o pagamento do tributo, essas informações quanto aos tributos, eles vão ser passados aí para a fazenda, né, e aí vai ser colocado em dívida ativa. Então é uma forma de divulgar as informações. Parcelamento ou moratória, né? Então, se é necessário fazer o parcelamento ou moratória deste tributo, é uma forma, então, de divulgar informações também que está dentro do CTN, essa possibilidade. O CTN, então, lá no artigo 199, permite que as administrações tributárias das diversas esferas administrativas atuem de forma integrada, prestando-se mutuamente assistência para a fiscalização dos tributos, podendo haver entre elas, de forma sigilosa, permuta de informações. Então, a gente está falando aqui que é dever, né, da administração tributária não passar informações, manter o sigilo, exceto em algumas situações, a qual a gente falou agora, né? Porém, dentro da administração tributária, conforme a gente já viu que cada tributo tem a sua especificidade, né? Então, tem equipes, tem agentes responsáveis por cada, né, tipo de fiscalização. Entre eles, pode haver troca de informações, pode haver, sim, né, informações, porque muitas das vezes, pessoal, é a mesma pessoa passiva, né, mesmo agente passivo, né, mesma pessoa ou organização, esteja ali em débito com o imposto de renda, com o IPVA, IPTU, né? Então, a mesma pessoa, e entre diversas esferas administrativas, né, é a mesma pessoa. Então, informações podem se cruzar. E lá dentro da administração tributária, eles podem fazer esse intercâmbio aí de informações, né, sobre o contribuinte. A gente estava falando sobre fiscalizar, né? Então, sobre a fiscalização é isso. A administração tributária, ela tem o poder de fiscalizar, tem algumas ressalvas, tem alguns procedimentos a serem adotados, né? Que cabe, então, à fiscalização. Aqui, gente, a gente começa a falar a respeito de dívida ativa, né? Então, quando não é feito o pagamento, quando é, né, verificado aí que houve negligência, não houve pagamento, esse débito aí vai para a dívida ativa. A inscrição do débito tributário em dívida ativa tem, então, a finalidade de criar o título executivo e instaurará uma execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública, né, a fim de que seja pago,
né, de que satisfaça aí para o ente federativo, né, para a administração tributária, onde, de certa forma, eu vou obrigar ali aquela pessoa, vou colocar seu nome em dívida ativa, né, para que ele faça o pagamento. Será dívida ativa tributária quando se referir a créditos de natureza tributária. Uma vez que a dívida ativa pode ser composta tanto por débitos tributários quanto não tributários, né? Então, pessoal, quando não há o pagamento de um tributo, isso pode lhe gerar uma dívida ativa, né? O seu nome irá para protesto, irá para cobrança, né, pela Fazenda Pública. O que diz aqui nesse segundo parágrafo é que passar os créditos, então, de natureza tributária dentro da dívida ativa, né, é possível, mas também os débitos que não são tributários. Por exemplo, eu fiz uma compra lá nas Casas Bahia, né? Fiz a compra de um guarda-roupa e não paguei o carnê das Casas Bahia, né? A instituição, o comércio ali, poderá muito bem, né, fazer a inscrição daquele débito ali em dívida ativa. Então, o que diz respeito aqui é isso, que para entrar em dívida ativa, né, você pode simplesmente não ter pago um tributo ou qualquer outro tipo de serviço ou produto que você não tenha pago, pode ser colocado aí em dívida ativa. No artigo 202 do CTN, então, fala sobre dívida ativa, né? O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente que tem que ter lá no termo de inscrição da dívida ativa. Para de mimicar. Tem que ter. Não, para, filho. É sério. Eu estou em aula, estou gravando. O nome do devedor, né, tem que ter lá na inscrição da dívida ativa o nome do devedor e dos corresponsáveis, bem como sempre que possível, domicílio, residência, né, de um e de outro. Então, tem que ter informações pessoais aí do devedor, né, assim como domicílio e residência. O valor devido, a quantia devida, e a maneira de calcular os juros, né, que são colocados aí sobre a sua dívida, a origem e natureza do crédito, se é uma origem tributária ou não, né, a data em que foi escrita em dívida ativa, o número do processo administrativo, né? Então, se há algum processo administrativo correndo em nome daquela pessoa, referente àquela dívida, tem que ser colocado também o número desse processo. A certidão conterá, além dos requisitos desse artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição, né? Então, tem toda uma norma, uma regra a ser seguida para a inclusão em dívida ativa, tá? Certidões negativas, então, por fim, muito importante para o seu exercício profissional, e o terceiro e último capítulo aqui do título 4º do CTN, dedica as denominadas certidões negativas, tão comuns e essenciais no universo empresarial. São essas certidões negativas, pessoal, que o contribuinte é capaz de comprovar, né, que não há débitos em seu nome em um determinado período, devendo ser expedida nos termos em que foi requerida e fornecida dentro de 10 dias. Né? Então, certidão negativa é onde eu vou ter uma certidão, um documento que comprove que eu não tenho débitos pendentes aí, né, quanto a tributário. Para de mim, tá? Meu Deus. Quem quer o Henrique? Pode levar, quem quiser. Pode buscar. Ninguém quer, ninguém falou nada. Ninguém quer. Acho que o pessoal tá tudo dormindo. Tem alguém aí? Tem ninguém, gente. Tô falando sozinha. Tem, Pro. Mas a gente Tem tá vendo, sim. não dá para ver a câmera. Ah, então tá bom. O Henrique tá me infernizando hoje, gente. Olha, só Jesus. Então, certidões negativas, ainda falando delas, né? Situações que permitem ao contribuinte obter a certidão positiva de débitos ou efeito negativa. O que acontece, pessoal? Quais são as situações a qual o contribuinte pode obter aí essa certidão negativa, né? Essa certidão a qual mostra que ele não possui débitos
né, com a administração tributária. Pode acontecer se caso o seu nome for, né, colocado em dívida ativa e os créditos ainda não estão vencidos. Então, vamos supor, ainda estou fazendo o pagamento do carnê do IPTU, está em dia as minhas prestações, né, não estão vencidas. Então, não há por que escrever em dívida ativa, então eu posso solicitar certidões negativas. Os créditos, então, em sede de cobrança executiva, nela já fora efetivada a penhora, né, então já foi feito o pagamento. Os créditos estão com a exigibilidade suspensa, né? Então, eles não são obrigados, eles não estão sendo exigidos. Aí, foi suspenso, houve uma suspensão daquele tributo. Meios indiretos de cobrança de tributos e sanção. O que é isso aqui? Sanção política. Sanção política. Sussurro. A utilização de meios indiretos de cobrança, né, meios para ser realizada a cobrança, como forma de forçar o contribuinte ao pagamento do tributo, é permitida pelo ordenamento brasileiro, se observados dois requisitos. Então, há maneiras de cobrar o contribuinte, sim, né, tá dentro das normativas aí brasileiras, do ordenamento, porém, observa-se dois requisitos. Primeiro, deve haver expressa autorização legal. Então, a administração tributária deve autorizar aí essa cobrança. Pode ser alguns terceiros fazendo a cobrança, mas tem que ter autorização legal. O meio indireto de cobrança não pode restringir a esfera de direitos do contribuinte e o exercício das suas atividades, de forma desproporcional e descabida. Caso em que isso não for observado, se estará diante de verdadeira sanção política, o que é vedado tanto pelo ordenamento jurídico quanto pelo entendimento dos tribunais, né? Então, a cobrança ela tem que estar dentro dos direitos do contribuinte, né? Eu não posso fugir dos direitos aí dos meus contribuintes, agir como se só, né, coubesse direitos à administração tributária, né, e não os deveres a qual ela tem que seguir. O STF, então, considera como sanção política, gente, toda e qualquer medida que é de forma abusiva e despropositada, restringe a direitos dos contribuintes, né, que restringe aí os direitos dos contribuintes. Tamanha a importância dessa vedação que lá no STF já tem 3 súmulas que dizem esse respeito. A súmula 70 fala o seguinte: é inadmissível a interdição do estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributo. Né? Então, se não há o devido pagamento de algum tributo, né, num estabelecimento comercial, por exemplo, não pode acontecer de, vamos supor, lá o município não foi feito o pagamento do IPTU, então eu vou pegar aí o seu estabelecimento comercial e vou fechá-lo, vou interditá-lo. Enquanto você não fizer o pagamento desse tributo, você não pode exercer as suas atividades. Isso não pode acontecer. Isso é uma maneira de coerção, né? Então, é imposto aí essas súmulas do STF que fala da inadmissibilidade. Também é inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos, né? Eu não posso, vou voltar ao mesmo exemplo, aquele comércio não fez o pagamento do IPTU, e aí eu vou lá naquele comércio e pego parte das mercadorias que somam aí o valor do que ele deve. Né, vou pegar, ou então eu vou fazer a apreensão dessas mercadorias, após o pagamento eu faço essa devolução, né, é algo que não pode acontecer, tá, para pagamento de tributo. Não é lícito a autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, né, estampilhas, então, são estampas, são documentos, selos, né, que comprovam o pagamento, né, de determinado tributo. Né? E até, então, proibir que ele faça despacho de mercadorias em alfândegas, né? E exercer, assim, suas atividades profissionais. Então, por exemplo, se uma empresa de importação, né, ela faz movimentações alfandegárias, ela vai precisar pagar os seus impostos para fazer essas movimentações de mercadorias. Ah, mas ela está em débito quando ao imposto de renda, né? Então, eu não vou autorizar que ela faça essas movimentações alfandegárias. Isso não pode acontecer, tá?
Isso é uma maneira de falar assim, ó, enquanto você não fizer o pagamento deste tributo, eu não vou autorizar você a fazer movimentações alfandegárias. Né? Então, é uma outra maneira que já está no STF, né? Desde então de 2017, né? Vetado, não pode acontecer. Né? Então, há a necessidade de cobrança, sim, mas dentro do que está estabelecido em lei, né? Na maneira correta. Eu não vou agir coercitivamente quanto ao contribuinte para forçar esse pagamento. Ele deve sim pagar, ele vai prestar contas, ele vai pagar juros, né? Ele vai sofrer as sanções, mas não é de uma maneira coercitiva, né? Tem toda uma maneira correta para se fazer essa cobrança. O STF entende, então, ser constitucional o protesto da certidão de dívida ativa por parte do fisco, não se configurando tal conduta como sanção política. Lá no STF, então, diz que a questão de se colocar em dívida ativa, de protestar, né, de fazer essa certidão de protesto, é constitucional. O fisco pode, né, como uma forma de obrigar aí o pagamento, fazer o protesto. Né? Isso não é inconstitucional, isso é constitucional e não é uma sanção política, não é uma conduta, né, inconstitucional. Ó, gente. Deixa eu ver. Então, gente, hoje eu tinha separado para vocês era para a gente conversar sobre a prova, né? E falar então um pouco sobre a questão da administração tributária. Né? A gente pode ver que são questões que estão todas, né, muito bem esclarecidas, principalmente no CTN, no Código Tributário Nacional. E delas são definidas, então, os direitos e os deveres, tanto do contribuinte como da administração tributária também. Né, como é feita essa questão de arrecadação, né, e fiscalização também. Ok, gente? Sim. Então tá bom, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu tô aqui. O que eu tinha separado para conversar com vocês, o tema de hoje, né, seria referente a isso mesmo. Uma coisa que eu queria falar para vocês hoje, eu vou passar lá no grupo, vou colocar no AVA também, é que eu quero na semana que vem a gente fazer algum tipo de atividade. Eu ainda estou elaborando, vou ver como que eu vou fazer, mas eu quero na semana que vem passar algo para a gente fazer valendo nota. Isso nota já para o segundo bimestre. Segundo bimestre eu tenho que atribuir 1.500 pontos para vocês. Então, eu tô pensando em dar umas 2 atividades para vocês. E aí eu quero ver se eu faço então já na semana que vem. Semana que vem vai ser dia 6 de abril. Eu quero até o dia 20 de abril já ter todas as notas. Oi? Professora, Oi, Raquel. depois você pode me mandar minha prova para eu dar uma olhada? Eu posso sim. Se você quiser esperar um pouquinho, talvez Tá quando o bom. pessoal sair, eu fico conversando com você, ou então a gente fala pelo WhatsApp também. Mas se você não tiver pressa, a gente vê por aqui também. Tá bom. Não tô com pressa, não. Então tá bom. Eu preciso corrigir aquela questão também, tá, gente?